Olá, amigos do Neuro Rádio em Pauta, tudo bem com vocês? Tudo bem por aí? Todo mundo pronto para a live das cinzas hoje em plena quarta-feira de carnaval? Eu espero que sim. Bom, eu estou muito animada para a gente começar a falar sobre o T1 hoje, de uma série de coisas que a gente vai ter muito legal para falar nessa semana e na próxima semana. Quero que todo mundo seja muito bem-vindo. Prazer estar com vocês aqui em pleno finzinho de carnaval. Um carnaval que foi meio de mentirinha, mas que serviu pra gente descansar um pouco, pelo menos foi o que eu tentei, trabalhando aqui pelo Insta, mandando conteúdo para vocês, mas pelo menos num ambiente mais relax do que fora do hospital. Amanhã recomeça, tem mais hospital. Sábado teve hospital, segunda-feira teve consulta online, então tá recheado de coisa, mas vamos continuar. Hoje a gente vai falar sobre T1. Vocês vão me perguntar, por que o T1 se eu nunca olho o T1? Foi a primeira pergunta que eu recebi na caixinha de perguntas que eu botei lá nos stories para vocês tirarem as dúvidas. Pra que a gente faz T1? Tem certeza que precisa? O T1 não é só importante quando a gente olha ele pós-contraste? Precisa olhar pré-contraste? Eu já sei que vai ser hipointenso. Eu não tenho muito o que esperar do T1. Mas na verdade a gente tem que esperar sim, porque o T1 pode ser revelador. Ele pode te dar o diagnóstico já nesse início. E é bom que você não negligencie ele, porque pode vir muita coisa interessante por aí sim. E como a gente quer usar a ressonância para chegar no diagnóstico, muitas vezes o caminho do diagnóstico vai ser extremamente estreitado quando a gente consegue pegar uma exceção, quando a gente consegue pegar alguma coisa que está fora do lugar. Primeiro eu queria dizer oi para todo mundo que entrou por aí, bastante gente já entrando, participando. O chat vai ficar aberto o tempo todo, então vocês podem mandar mensagem quando vocês quiserem. Eu vou lendo os comentários aqui e vou encaixando a pergunta de vocês no meio das informações todas que eu estiver falando aqui pra vocês. Vamos ver algumas imagens, sim. Quem tá já há algum tempo aqui no Neuro Rádio em Pauta, deixa um joinha aí, fala assim, tô com joinha, senti falta da live de semana passada que não teve, como não? Foi enrolado, foi confuso, mas enfim, essa semana voltamos e semana que vem tem desafio. E antes de eu falar do desafio, eu quero que todo mundo clique nessa setinha que tá aí no cantinho do celular de vocês e envie para um amigo, 2, 3, 10 amigos. Quem for muito legal, quem gostar muito aqui do Neuro Rádio em Pauta, vai enviar isso para muita gente, para o pessoal participar aqui, que hoje eu vou explicar como vão ser as regras do desafio. Tenho certeza que vocês vão adorar. Não vai ser mais um daqueles eventos online que todo mundo assiste, que no final todo mundo participa e a gente desliga e fica lá no canal para você ver quando você puder, quando você precisar de alguma informação extra. Na verdade, vai ser um desafio para vocês construírem já o diagnóstico de raciocínio radiológico para chegar sim ao diagnóstico final. É isso que eu quero muito, 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 muito. Então, eu estou com uma expectativa muito grande. Eu acho que esse desafio vai ser uma parceria incrível, direta, entre o meu lado aqui e o lado de vocês. Então vocês vão usar aquela ressonância que é um desafio, aquela ressonância que trouxe dúvida, aquela ressonância que vem um diagnóstico que você não entendeu e não está convencido por que aquilo ali apareceu no laudo, não te esclareceu aquele ponto, né, que você, caramba, por que ele falou que era isso, por que falou que era aquilo, por que não pode ser, como é que vem normal se eu acho que é uma doença X, enfim. Tudo isso você vai ter oportunidade da gente discutir lá no desafio. Então eu acho que vai ser muito legal, um processo totalmente inovador. Vocês ainda não viram um desafio desse online. Melhor de tudo, ninguém vai ter que pagar nada, você só tem que se inscrever e participar. E eu vou estar lá para te ajudar. Na verdade, eu vou te guiar. Esses 3 dias vão ser de um trabalho intenso, porque eu vou ficar revisando tudo que vocês me mandarem, eu vou responder os conteúdos, eu vou responder as informações que vocês me mandarem. A gente vai ter uma troca direto. Vai ser, imagina, 3 dias seguidos, não vai ser de desafio não, vai ser de mentoria. Vai ser uma oportunidade de ter um contato direto com um radiologista que talvez você não tenha. Se você é radiologista, de ter o contato com uma pessoa que talvez tenha uma experiência maior numa área, que você tem alguma deficiência. Então, na verdade, assim, é um momento para você tirar aquela dúvida e se conscientizar de que, caramba, dá para eu chegar com o diagnóstico usando a ressonância magnética. A gente vai contar muitas histórias lá de como a ressonância pode te ajudar, fazer aquele paralelo entre tomografia e ressonância. Então, fica aqui o meu convite. Ninguém vai sair da live para se inscrever agora. Quando acabar a live, vocês já entrem direto na bio do Neuro Rádio em Pauta e se inscrevam. É importante vocês estarem inscritos para receber todos os lembretes.
Além de vocês se inscreverem, vocês podem entrar no grupo do WhatsApp. Poxa, Fernanda, mais um grupo de WhatsApp. Pra que eu preciso de outro grupo de WhatsApp falando no meu ouvido, um monte de mensagem o dia inteiro? Põe no silencioso. Fica importante para vocês, pra gente trocar as informações. Então vocês vão receber os links, vocês vão ter acesso o suporte para mandar os formulários com as imagens e com as informações que a gente precisa para vocês terem sucesso no desafio. Então vai ser o nosso canal de comunicação direto. E depois acabou o desafio, vocês podem sair sem problema nenhum, tá? Mas é um canal que eu deixei aberto já desde o da primeira jornada que a gente fez ano passado, que as pessoas continuam trocando informação, as pessoas continuam trocando figurinhas por lá, né? Sempre que possível a gente tira dúvida, troca uma informação, aprende alguma coisa, ensina alguma coisa. É um canal também que vocês vão ter sempre acesso ao conteúdo. Quem tá aqui no Instagram é muito bom, quem não tá, recebe esse conteúdo também de alguma forma. Então, fiquem livres para continuar, mas quem for se inscrever é muito legal se vocês entrarem, porque a gente já começa aquele aquecimento, já começa a tirar as dúvidas, vocês já começam a entender melhor como é que vai ser todo o processo, tá bom? Então, estou esperando vocês no desafio na segunda-feira, 8 horas da noite, lá no YouTube, no Neurorádio em Pauta. Se você ainda não conhece o YouTube Neurorádio em Pauta, é uma ótima proposta para o fim de semana que vem aí. Eu acho que ainda vai ser de muito sol, aqui no Rio de Janeiro tá um calor escaldante, mas é interessante vocês passarem por lá, verem os vídeos, conhecerem alguma coisa, já se integrarem um pouquinho com as informações que tem lá no canal. Quem se inscrever já vai começar a receber o material pré, que está disponível lá no YouTube, mas uma seleção que eu fiz bem legal para vocês, para já dar aquela aquecida. Caramba, nunca vi uma ressonância, caramba, tô atendendo sozinho e sei que que tô tendo uma dificuldade para interagir com o exame. Então eu deixei alguns vídeos já lá bem introdutórios para vocês participarem e para vocês já começarem a se aquecer para todo esse momento. Eu tô vendo um monte de gente entrando aqui, não tô vendo ninguém me dando oizinho, tchauzinho, dedinho, joinha. Vamos lá, gente, vamos participar. Quero saber aí, quem já se inscreveu, coloca me inscrevi. Quem não se inscreveu, fala tô correndo para me inscrever depois da live. Não é na hora da live, senão vocês saem e não voltam. Eu quero todo mundo aqui pra gente falar sobre o T1, tá bom, gente? Terceiro aviso, podem se inscrever. A Rosana falando aqui, oi! Um sinal de fumaça aqui, muito coraçãozinho. Paulo, boa noite. Paulo, eu vou te mandar, ó. Paulo me pediu, tirou uma dúvida lá no grupo. Eu já vou mandar para você, Paulo, mais tarde, quando acabar aqui, os links dos vídeos que eu te falei sobre nervo craniano. Então, como eu disse, lá no grupo do WhatsApp também vai servir para a gente aproveitar esse momento e entrar para ter essa nova informação. A Lelis está perguntando aqui onde está o link. A Rosana também perguntando onde está a inscrição. O link para inscrição está lá na bio. Então vocês vão, quando terminar a live, hein, gente? Não é agora. Quando terminar a live, agora o que vocês têm que fazer? Clicar na setinha e enviar a live para um amigo. Clica na setinha, vai abrir um quadro, vai abrir o nome de todo mundo que você conhece. Manda essa live agora para alguém que pode ser interessante ela saber, para ela entrar aqui também e vir tirar as dúvidas sobre ressonância magnética, tá bom? Depois, vocês vão lá na bio, clica no link, vai abrir uma página nova, vocês vão me ver lá, vai ver Desafio do Diagnóstico Magnético. Coloca seu e-mail e fala, quero participar. Depois disso, vai abrir uma outra tela para vocês entrarem no grupo do WhatsApp. Entrar no grupo do WhatsApp é opcional, mas, como eu falei, vai ser a nossa videocomunicação, é uma fonte de vocês receberem conteúdo extra, material extra, de poder tirar as dúvidas, não só ao longo do desafio, como esse pré-desafio aqui no fim dessa semana, ainda no fim de semana, tá bom? Alguém me perguntou aqui, Júlio Miguel já falou, já me inscrevi, legal, a gente se vê lá na segunda-feira. Lembrando que esse é um evento que vai ser mais direcionado para profissionais de saúde, pessoas que lidam com ressonância. Eu sei que muita gente hoje virou residente ou saiu da residência. E isso é um momento extremamente crítico na vida da nossa profissão, né? Não só a profissão médica, mas a gente tem residentes de outras profissões. Eu sei que o pessoal que trabalha como operador de máquina da radiologia também tem esse momento de entrada no mercado, essas dúvidas, essas dificuldades, querem fazer o melhor exame, querem entregar o melhor resultado,
mas tem esses obstáculos para entender para que serve a ressonância, como vai usar a ressonância a seu favor, que não é só chegar lá e fazer um T1, não é só chegar lá e fazer um flare e entregar, é fazer o melhor flare possível, nem sempre isso fica claro, às vezes só fica seguindo o protocolo. Para quem recebe esse exame, será que o flare que foi feito, será que o T1 que foi feito responde a minha pergunta? Às vezes não. E aí você precisa entender se aquele exame está com uma qualidade adequada, não está. Foi bem visto? Não foi. Você, como radiologista, vai precisar ter mais ainda essa noção, porque você está lá falando para fazer, para não fazer. Será que você tem que sair do protocolo? Nem sempre tudo é coberto. Então é sobre isso, muito disso que a gente vai falar no desafio, sobre sempre isso que a gente fala aqui nas lives e sobre isso que a gente vai falar agora. Vamos começar a falar sobre o T1. Então, por que o T1 é importante? Se você tem alguma experiência lá, né? Se você é operador de máquina, é da radiologia, vamos botar assim nesse pacote. Você vê que normalmente o T1 sai primeiro lá. Aí você faz a sequência T1, aí você vê aquilo tudo preto, porque o líquido fica hipointenso no T1, e é isso aí, não te ajudou em muita coisa. Vamos guardar o T1 para o pós-contraste, que é para isso que ele é importante. Ou então, você aprendeu lá na faculdade, alguém te falou que o T1 é a sequência anatômica. E você não entende nada. Porque por que o T1 é anatômico e o T2 não é? Não faz sentido, né? O T1 ele tem um aspecto mais similar com a tomografia. E isso guarda muito na nossa cabeça, porque a gente lembra muito de que o T1 ele é anatomicamente mais parecido, né? As cores são mais parecidas. Eu tenho meus alunos, muitas vezes me perguntam, mas como é que eu vou diferenciar um T1 de uma TC? Porque o líquor fica preto. Porque no T1 o líquido fica preto. E aí quando você bate o olho, você pode ficar em dúvida, caramba, eu tô vendo um T1 ou eu tô vendo uma tomografia? E por que eu tô falando isso? Porque isso é importante para a prova de residência, porque isso é importante para a prova de especialidade, porque isso é importante para a prova de colégio brasileiro de radiologia. Sempre vai cair uma imagem e você vai ter que definir aquilo ali. E não acha que é só quando você está lá na ponta, não. Quando você está lá no início. E a única coisa que você ouviu do T1 na faculdade é uma sequência anatômica, que não te explica muita coisa. Mas qual é o grande tchan do T1? O T1 ele é uma sequência que ele vai ficar com o hipossinal do líquido. Por isso que o líquor fica preto. Por isso que ele tem essa similaridade com a tomografia. E como a gente sabe que a maior parte das lesões tem muito líquido, a gente fala sempre o quê? Olha no flare, vamos ver o que brilha no flare, porque é mais fácil da gente ver. Quem assiste os vídeos aqui do Neurorádio em Pauta vê que eu estou sempre falando isso. No curso a gente já começa exatamente com isso, porque o flare, ele é a tua lanterna, ele vai iluminar o teu caminho, ele vai dar as orientações iniciais ali do que você tem que fazer. Mas o T1, ele vai te dar um leme que você consegue ir direcionando para um lado e para o outro, dependendo dos achados. E são essas pecinhas que você tem que juntar quando você olha uma sequência e outra, uma sequência e outra, uma sequência e outra, para conseguir chegar no diagnóstico final. Então, primeiro eu queria começar com vocês aqui, vamos começar o compartilhamento das imagens. Tomara que funcione, eu sempre fico nervosa. Vou começar com uma imagem top aqui, que é a imagem dessa apostila. Vou mostrar, tá aqui na mão para vocês. Que apostila é essa? A apostila Princípios da Ressonância Magnética. Esse aqui é a apostila do curso que vocês vão descobrir lá no desafio. Que curso é esse? É um curso que fala só sobre os princípios da ressonância. Então, para que serve o T1? Para que serve o T2? Para que serve o flare? Como você usa? Como você dá o diagnóstico? Como você junta isso tudo e chega na hipótese diagnóstica? Que é o objetivo do desafio, que é o objetivo do curso, que é onde eu quero que vocês cheguem lá na quarta-feira, quando a gente terminar o desafio. O que tem nessa apostila? Todos os slides das aulas. Então você tem não só os slides, mas você tem também o espaço para escrever, que é melhor ainda, porque isso aqui vai ficar um livrão de bolso fininho, que você consegue carregar na pasta, que você consegue deixar na gaveta do escritório, que você consegue deixar no armário lá do seu trabalho, para consultar sempre que precisar. Mas independente disso, por que eu trouxe isso aqui? Porque, na verdade, o que a gente está vendo aí é um quadrinho com as exceções. Por que eu tenho que saber a exceção do T1? Porque, como eu falei, se o líquido fica hipointenso no T1 e tudo brilha, e tudo não brilha, é baixo sinal. Lembra que a ressonância a gente sempre fala em sinal baixo? Se eu estou falando em baixo sinal, quando eu tenho alguma coisa que me dá hipersinal, é tudo de bom. Aquilo ali abriu o meu horizonte. Do mesmo jeito que eu falo toda hora aqui, quando a gente vê alguma coisa que brilha no flare, é ótimo, porque aquilo ali dá o nosso guia do que a gente vai fazer de próxima sequência. Quando a gente vê alguma coisa que brilha no T1, aquilo ali restringe todo aquele meu pool de coisas em
Algumas, muito pequenas. E aí eu já vou orientar meu pensamento para, tudo bem, isso aqui pode até ser um tumor, mas tem uma área que brilha no T1. Então pode ter sangue. Tudo bem, isso aqui até pode ser um tumor, mas tem uma área que brilha, que tem um sinal bem heterogêneo. Pode ser algum depósito de calcificação. Será que vale a pena a gente correlacionar com a tomografia? Será que vale a pena a gente ir lá no SWI na sequência de suscetibilidade magnética e puxar aquilo ali para ver se eu tenho hipossinal? Você já guiou totalmente o seu pensamento para uma coisa que, eu já sei que é hipointensa no T1 porque tem líquido. Você já tirou isso da sua cabeça, você já acrescentou uma quantidade absurda de informação e já restringiu todo o seu diagnóstico do mundo nisso aqui. Porque agora você vai procurar um tumor que tem calcificação, um tumor que sangra, e nem todos sangram, e nem todos têm calcificação. E por aí a gente vai juntando informações. O clássico que a gente fala é, brilha no T1 é gordura. Constantino está aqui, sempre um grande parceiro, bem-vindo, obrigada pela participação. Eu vi que o Denis entrou aqui também. Vi que não sei se ele ainda está aqui, o Denis entrou. Denis, acabei de ver agora no Instagram do Denis Frazão que ele vai fazer uma aula presencial amanhã. Quem está aí de Teresina, não sei se vai dar tempo quando virem essa live, participem, que eu queria estar lá para participar. Pena que ele não vai estar aqui, nem eu lá. Celis, já aluna lá do curso, grande prazer ter você aqui. E o Denis temos que combinar uma live juntos aqui para falar sobre tudo isso um pouco mais e misturado. Voltando para o T1, o que a gente fala sempre do T1 que você vai ouvir? Brilha no T1, ou é sangue ou gordura? Gente, gordura brilha no T1, isso aí você não tem que ir muito longe. Por quê? Porque a gordura, ela está no subcutâneo. Quando você vê o sagital T1, você vê aquilo tudo brilhar ali fora. Mas eu não tenho gordura dentro do crânio. Mas quando tiver, você já vai dar o diagnóstico de lipoma e não tem muito o que ficar pensando. Facilita a sua vida. Facilita e muito a sua vida. E um terceiro ponto, que são os altos conteúdos proteicos. E isso, por exemplo, quando você fala em alto conteúdo proteico, a gente está falando em melanina. A gente está falando em metástase de melanoma. Um tumor super comum entre a gente. Um tumor de pele grave, que muitas vezes ninguém vê o tumor na pele, né? Aquela mancha mais escurecida. A gente vê as complicações da metástase, a gente vê as complicações do tumor, que podem ser as metástases muito comuns para o sistema nervoso central. Então é uma lesão que ela brilha no T1 e isso não quer dizer que ela sangrou. E como é que você vai entender que ela brilha no T1, mas eu sei que não é sangramento? Porque aí você vai usar aquela sua parceirinha, outra sequência da ressonância magnética, que são as sequências de suscetibilidade. Se a sequência de suscetibilidade não está com hipossinal, não é sangue. Então procura alguma outra coisa que tem hipersinal no T1 que explique aquilo ali. Você já imaginou como é gratificante para todo mundo envolvido, você como médico, como especialista, como quem está dando laudo, quem está recebendo laudo, que está fazendo o exame, entender que você tem uma lesão que brilha no T1, que não é sangue, que o paciente está procurando, a suspeita clínica é uma metástase, por exemplo, porque ele tem emagrecimento, às vezes ainda não tem a lesão da pele detectada, mas tem emagrecimento, você falar que aquilo ali é uma metástase que provavelmente é um melanoma? Imagina o quanto você cortou de caminho para esse diagnóstico, o quanto você cortou de caminho para o diagnóstico radiológico, usando só o T1, e quanto você cortou de caminho para o diagnóstico do paciente, que é o que interessa no fim das contas. Ele vai ser tratado, ele vai passar por uma dermatoscopia e vai procurar onde está essa lesão. Vai biopsiar a lesão, vai ter certeza que é o melanoma e vai iniciar o tratamento. Olha que beleza! A gente não facilitou para todo mundo? Isso por quê? Porque a gente vai passar por um exame que foi bem feito do ponto de vista técnico, isso porque foi bem laudado do ponto de vista radiológico, isso porque foi bem interpretado do ponto de vista de quem recebe. E não importa se você é neurologista, se você é clínico, se você é oncologista, você está aí do outro lado e vai receber esse exame. E tem que entender por que a gente constrói esse princípio. E se isso não foi construído para você no laudo, você tem que ter essa habilidade também de construir. Mas eu não estudei para ser radiologista. Não importa, você vai receber o exame. E a gente sabe que hoje, cada vez mais, você vai receber ressonância. Antes a gente só recebia raio-x de tórax. Era importante ver se tinha derrame ou massa, ou se tinha uma área cavitada. Hoje, o dia a dia vou receber raio-x, vou receber ressonância também. Vou receber tomografia também, vou receber anjo também.
E faz parte do lado de quem recebe estar preparado para entender e para poder interagir com esse exame. Então, saindo aqui, Denis botou aqui, eu nem falei, que eu estava no meio da minha conclusão aqui, que nunca perde uma live, e eu sei que não, porque ele está sempre aqui. E eu sei o quanto que ele é ocupado. Isso aqui é o tchan da coisa, não é só uma passadinha, uma passadinha, uma participação de uma pessoa mega ocupada. Muito legal você estar por aqui sempre. O que a gente está vendo aí nessa imagem? Um T1, as duas de cima, axial, sagital, T1, a de baixo, T2. Como é que eu sei que é T2? Olha como é que está o líquor brilha. Hoje a gente não vai falar de T2, mas a gente tem que conseguir identificar a sequência. Então é um T2 que está aí embaixo. Esses casos são todos da Radiopedia da internet, não são casos meus, mas são da Radiopedia. Vocês vão ter acesso lá quem procurar. Tá vendo como tem essa linha aí no meio do T1? Como eu tô vendo o corpo caloso aqui? Eu não sei se vocês estão me vendo com a minha projeção aqui em cima. Eu não tô conseguindo me tirar aqui de cima. Não sei se isso vai atrapalhar. Tem uma projeção ali no corpo caloso. Aquela linha tá deitada em cima do corpo caloso. Brilha! Ah, mas eu posso pensar que é um sangramento? Pode, até pode. Se você... Agora vem o truque. Se você sabe o que brilha no T1, você sabe quais são os seus próximos passos para tentar definir qual é aquela causa. Se você olha isso aí e está brilhando no T1, mas você está em dúvida se é gordura ou se é sangue, você tem... O sagital ficou em cima, né, Denis? Deixa eu ver, eu não tô... Normalmente eu consigo me tirar daqui, mas hoje eu não tô conseguindo me tirar. Não sei por que não quer mudar a... Em geral eu consigo me deslocar aqui para baixo, mas não está querendo ir. O que a gente consegue fazer no próximo passo? O próximo passo é, ou eu tenho que ter certeza que isso aqui é sangue, ou eu tenho que ter certeza que isso aqui é gordura. Então, quando eu já falei, a Júlia falou que não dá para ver o sagital. O pior é que eu tô tentando mexer aqui, mas a gente vai conseguir ver no axial direitinho. Qual é o próximo passo? No T1, se eu quero ver se é gordura, eu tenho que falar para a máquina apagar o sinal da gordura. Então, para isso que a gente faz o T1 com supressão, T1 FAT7, como a gente fala. Às vezes eu escrevo muito nos posts, T1 FS, FAT7, supressão de gordura, né, em inglês, Fat Suppression. O que isso quer dizer? Se apagou, é gordura. Acabou o problema. Eu já fiz o diagnóstico do lipoma cerebral. Ah, mas o lipoma, o que ele causa? Ele pode causar um monte de coisa ou não causa nada. Ele pode estar associado a um espectro de malformações do cérebro e está relacionado à crise convulsiva, atraso de desenvolvimento, a uma série de outras coisas. Agora, ele pode ser simplesmente um achado que o paciente fez a ressonância por cefaleia. Mas isso tem que estar escrito, porque ninguém vai ver uma linha brilhando no T1 no meio da cabeça e fingir que não viu. Mas a gente tem que saber e ficar tranquilo de que aquilo ali é um lipoma. Ninguém vai mexer para tirar, aquilo ali não vai crescer nem vai diminuir. Aquilo ali vai continuar ali, igualzinho aquele lipoma de pele, bolinha de gordura, que de vez em quando a gente acha no meio do corpo. Tá lá no sistema nervoso central. E olha que interessante, o que a gente está vendo nesse T2, que é a representação desse lipoma, que está mostrando aqui, caramba, por que eu tenho um lipoma, por que eu tô vendo um sinal baixo no T2? O corte axial do T2 aqui embaixo é o mesmo do axial T1 aqui. A gente tá vendo a mesma representação. E aí tá baixo. Mas a gordura também não brilha no T2? Você vai me perguntar assim. E o que você tá vendo aí nesse T2? Ou melhor, o que você não tá vendo? Você não tá vendo a gordura do subcutâneo. Então, o que a gente fez nesse T2? T2 com supressão de gordura. Você também vai chegar no diagnóstico usando o T2. Então você fez o FAT7, acabou, resolveu o problema, deu o diagnóstico. Olha que beleza. Mas por que você vai dar esse diagnóstico de uma maneira tão simples? Precisa injetar contraste? Nem precisa. Agora, por que eu vou dar esse diagnóstico de uma maneira tão simples? Porque eu entendi que eu estou frente a uma das exceções do T1, que eu entendi, que eu sei quais são as principais exceções e que eu sei o que eu vou fazer para eliminar cada uma delas. Eliminar ou confirmar. Então, se você bate de cara com isso, acha que é uma gordura, faz um FAT7. Ah, poxa, agora eu estou muito em dúvida, eu não conheço o lipoma, eu estou muito em dúvida se pode ser gordura ou sangue. Faz o FAT7, não suprimiu? Provavelmente é sangue. Se você olha para o sangue, onde você vai procurar? Vocês acham que se fosse sangue ia suprimir no T2? Não, ia estar brilhando no T2 também. E aí a gente vai olhar lá no SWI, como eu falei antes.
Caramba, SWI, T2 estrela, SWAN, tem vários nomes, não estou fazendo propaganda de ninguém aqui, só estou falando sobre a sequência de suscetibilidade magnética. Quando a gente olha para essa sequência, tá com sinal baixo, opa, deve ser sangue. Então você já chega a um outro tipo de diagnóstico. E por que sangrou? Agora você vai procurar a causa do hematoma. E aí a causa vai estar implicado se você tem outras alterações na SWI, está implicado se você tem algum foquinho em localizações específicas, está implicado se você tem uma MAVE, se você tem um cavernoma, um angioma venoso aí do ladinho. Então, você vai juntar todas as outras informações. E aí você vai falar assim, mas a ressonância vai te falar isso tudo? Vai. Não está acreditando? Então, vou falar de novo. Tem que participar do desafio que está lá na segunda-feira. Então, quando terminar a live, eu já falei para todo mundo que está aqui, não é agora, só quando terminar. Terminou a live, vai clicar no link da Bi e vai se inscrever no desafio do diagnóstico magnético, onde a gente vai discutir isso e muito mais. E vocês vão me mandar a ressonância de vocês para a gente participar. Vamos ver um outro exemplo aqui sobre hipersinal no T1. Ah, vou trazer esse paralelo aqui. Olha isso que legal. E aí você vai me dizer assim, TC no meio do T1, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a TC muitas vezes já poderia dar o diagnóstico e fica uma grande incerteza hoje. O que acontece com a TC de crânio? Eu mesmo já penso muitas vezes desse jeito, mas a gente não pode negligenciar o método. Como a gente já fica muito naquela de crânio tem que ser ressonância, você às vezes nem olha para a TC, nem entende o que ela pode te oferecer. E eu tenho certeza que muita gente que está vendo aí, não só agora, mas que vai ver isso depois do vídeo gravado, vai olhar e vai falar assim, caramba, ar no meio do cabeça, esse paciente está muito ruim. Mas esse paciente chegou andando, ele estava normal, ele veio de casa. Ele não teve trauma, para a gente pensar em fratura de seio frontal, ele não teve cirurgia, para a gente pensar num pneumoencéfalo que justifique isso. Ele não tem fratura de mastoide, ele não tem nada. Ele estava vivendo a vida dele e fez uma tomografia. E aí você vê esse tipo de alteração. O que a TC já estava te contando aí? Caramba, tá muito hipodenso. E aqui a gente tem que prestar atenção na nomenclatura, não é mais hipointenso, é hipodenso, a gente fala em densidade. Caramba, tá muito hipodenso. Ar? Justifica ter ar no meio da cabeça se a gente não teve nenhum tipo de manipulação? Provavelmente não. Então você vai botar o roizinho aí, ó, lá naquele meio-quinho ali, coloca o roizinho. E aí a gente vai falar de unidades Hounsfield, que é uma propriedade única da tomografia, mas que traz muito tipo de informação. E você vai ver que essa densidade aí é negativa. E você vai ver que isso aí é aquele lipoma que a gente viu brilhar no T1, que a gente viu ficar com hipossinal no T2 com supressão de gordura e que fica muito hipodenso na tomografia. E essa hipodensidade parece o quê? Ar. Muito cuidado pra você não dizer que isso aí é um pneumoencéfalo de um paciente que está ótimo. Porque ele estava ótimo. Ele só tinha um linfoma. Então, essa transferência de conhecimento que a gente pode trazer da tomografia para a ressonância, eu tive uma aluna que falou comigo essa semana, falou, eu estou com dificuldade ainda de entender a ressonância porque tudo eu projeto muito para TC. E eu acho que a gente pode usar isso não como uma dificuldade, mas como... E ela até, e partindo desse comentário dela, eu tive a ideia do que a gente pode fazer no desafio. Porque não é que a gente tem que separar os métodos, a gente tem que agregar os métodos. E eu acho que tentar aplicar o que você já está vendo ali e projetar o que você pensa encontrar na ressonância vai ser muito interessante. Não tentar uma tradução direta, mas uma aplicação direta. É a mesma coisa que a gente viajar para os Estados Unidos com dólar a mais de R$5 e tentar fazer a conta para ver quanto que está gastando. Vai enlouquecer. Se a gente tentar aplicar um ao outro, vai enlouquecer. Mas se a gente consegue usar esse dinheiro... É a mesma coisa, você vai viajar e fala assim, ó, eu tenho esse dinheiro para gastar, como é que eu vou dividir ao longo dos dias? Acabou. Quando a gente olha para a TC, a gente vai pensar assim, eu tenho esse tipo de informação aqui. O que eu imagino agora que eu vou ver na ressonância? Isso vai ser um ótimo exercício para quem tem acesso aos dois métodos. Na tomografia, a Melissa falando, pois é, essa é uma dificuldade, Melissa, e a gente vai resolver isso lá no desafio. Por isso que eu falei para você participar, que você me deu uma ótima ideia de como pegar de um e levar para o outro. A gente vai chegar lá na frente. E esse é um exemplo, por exemplo, do lipoma bem clássico. Eu tenho certeza que muita gente que vai ver esse vídeo vai falar, é um pneumoencéfalo. Nem pensou nessa possibilidade. E por quê? Porque não está conseguindo extrair tudo do método.
Porque muita gente pensa assim, eu vou pedir logo uma ressonância. Beleza. Mas, caramba, já estava a resposta aí. Aí, qual é o exercício melhor de todos? Não é falar assim, vou pedir a ressonância. É falar assim, vou até pedir uma ressonância para confirmar, mas eu já sei que isso vai vir hiperintenso no T1. Que eu vou fazer a supressão de gordura, vai apagar o sinal. E aí você já pode dar a conduta, falar assim, não vou precisar injetar contraste porque isso não é um tumor, eu acho que é uma lesão de origem gordurosa, vou fazer um T1 3D porque aí eu posso ver se tem associado outras malformações de linha média, às vezes tem hipoplasia de corpo caloso, como esse caso aí, olha como esse ventrículo está paralelo. Então, a partir de um achado lá da TC, que você está fazendo a ressonância, não para dar o diagnóstico, mas para confirmar e procurar mais coisas que podem estar associadas. Percebeu a diferença? Como eles se comunicam, como a gente pode extrair de um de outro e projetar lá na frente? Vai ser muito legal. Por isso que eu acho que você tem que estar no desafio. Melissa falou aqui que já vai estar inscrita, eu sei que vai estar lá. Nilce Damas dando boa noite. Boa noite para todo mundo que entrou agora aqui no meio do caminho. Quem me conhece sabe que eu falo, estou falando loucamente aqui. Então, mostrando um pouquinho do que vai acontecer a partir de segunda-feira lá no Desafio do Diagnóstico Magnético. Vamos ver uma outra situação que é super comum. Sabe que horas que eu peguei isso aqui? Sábado de carnaval. Quem era o paciente? 91 anos, às 6 da tarde. Vou conseguir falar com quem? Com ninguém, provavelmente. Porque a gente estava numa clínica, não era no hospital. Pessoal dando boa noite aqui. O que acontece com esse tipo de imagem que a gente vê muitas vezes, não só numa condição de emergência, mas numa condição de estar no hospital, né? de estar numa clínica particular? O hematoma subdural. E o que o hematoma mostra aí? Uma área de hipersinal no T1. Mas a gente está falando de sangue, sangue eu sei que fica com hipersinal no T1. Exatamente, ele fica com hipersinal no T1, e aí a primeira conduta quando a gente vê uma imagem com hipersinal no T1, imagina que aquilo ali é um sangramento, é definir onde está aquele sangramento. Porque a partir dali você já pensa automaticamente qual foi o mecanismo de lesão que aconteceu. Então, quando a gente vê esses hipersinais que estão margeando assim o córtex, e pode ser que você, aí a gente está mostrando só um corte, né? Mas pode ser que você fique em dúvida de que de cara aquilo ali vai ser alguma coisa intra, alguma coisa extra, você passa o resto das sequências, você busca mais informações nas outras para ver até mesmo a localização. A partir do momento que você define onde está, vai ficar muito mais fácil para você entender o que aconteceu e como aquilo ali vai progredir. Aí a gente está frente a um exemplo de um hematoma subdural clássico, que ele faz esse aspecto de meia-lua, né? Ele acompanha toda a concavidade do cérebro e, em geral, ele tem uma história, como é a história da maioria dos velhinhos que a gente recebe nas clínicas. Em clínica, porque não é emergência diferente, provavelmente uma história mais aguda, mas em clínica é uma história mais arrastada, uma história de que bateu com a cabeça, caiu, já tem 2 semanas e agora está confuso, está todo mundo achando que ele teve um AVC. Quando na verdade ele fez um hematoma subdural da queda. E pode ser uma queda muito simples. É um sangramento venoso em cima de um cérebro atrofiado, que tem espaço para crescer aquele sangramento, que é um sangramento insidioso e lento, mas que ele tem espaço para ir ocupando, até o momento que ele começa realmente a comprimir. Que ele começa realmente a incomodar algumas estruturas cerebrais e você começa a ter problemas. Então, uma sequência chave para a gente definir esse tipo de diagnóstico é o T1. Muitas vezes, no protocolo que a gente usa, por exemplo, a gente só vai ter T1 no plano sagital, se for um crânio rotina. E aí é essencial, por exemplo, quando você já vê esse tipo de alteração, pedir um T1 no plano axial. Pode até fazer um T1 3D, eu prefiro fazer um T1 no plano axial. Por quê? Porque você vai ter uma ideia, uma localização, do mesmo jeito que a gente olha na tomografia, né? Que vem muito da nossa base. Então você olha, você entende onde está comprimido, você entende melhor a extensão da lesão do que só no plano sagital que você vai estar pegando resvalado. Não é o melhor plano para você ver. Ou então você também faz um plano coronal, que é o outro melhor plano para você ver. Então, são momentos, são questões que você, a partir dessa identificação, desse hipersinal, dessa anomalia que não é um hipossinal, já vai te dar a ideia do diagnóstico, já vai restringir tudo que está acontecendo. Mesma coisa se a gente estiver frente a um hematoma de origem parenquimatosa. Cadê? Aqui. Olha lá. Ali na região, na transição, temporo-occipital direita, aqui desse lado, vocês estão vendo uma imagenzinha que tem um halo mais branco, o centro já mais hipodenso.
O que isso transmite pra gente? Esse hematoma é novo? Não. Ele é um hematoma que já está em acompanhamento. Ele não tem tanto hipersinal. Ele já tem uma heterogeneidade de sinal mais importante no meio dele. Mas ele chama atenção por quê? Hipersinal no T1. Caramba, não era para eu ter um hipersinal. Pode ser um tumor que sangrou? Pode. Sempre você vai levantar essa bola. A gente sabe que os tumores de alto grau sangram. Pode ser uma metástase de melanoma? Pode. Pode ser uma metástase de tumor de pulmão, por exemplo, que é uma metástase que habitualmente sangra? Pode. Aí vai ter que injetar contraste? Sim. Vou ter que olhar as outras sequências? Sim. E se restringir a difusão? Se restringir a difusão, continua podendo ser sangue, continua podendo ser tumor, porque os dois vão restringir a difusão. E aí você vai conseguindo montar a sua árvore diagnóstica na sua cabeça. Mas quando a gente vê esse tipo de lesão, a gente já imagina logo que é sangue. E se a gente está falando de tumor primário do cérebro, você já classificou esse tumor como um tumor de alto grau. Se você já pensou em metástase, você já pensou num pool de metástases, que são normalmente as que sangram, ou as que têm habitualmente hipersinal, como eu falei, da melanina e da mucina. Ou simplesmente é um hematoma, se não tiver massa em volta, se não tiver nada captando em volta. Sangrou. E aí, se a gente fala de hematoma, você vai falar assim, sangrou na periferia? E aí você vai botar que é hematoma hipertensivo? E aí você vai falar que o paciente precisa controlar a pressão? Será que é esse o problema dele? Por que a gente tem um hematoma que sangra na periferia? Se tem um hematoma que sangra na periferia, provavelmente você tem que olhar lá no teu SWI, lá na sequência de suscetibilidade magnética e ver onde ele tem mais focos. Provavelmente está cheio de foco periférico. Isso pode ser o primeiro sangramento de uma angiopatia amiloide. Viu quantos diagnósticos eu falei? Alguns. Mas já imaginou quantos a gente poderia falar se essa mesma lesão nodular fosse hipointensa no T1? Muito mais. A gente ia continuar patinando. Então, que você fique entre hematoma e tumor. Tumor aqui, metástase ou primário. Mas você já põe num primário de alto grau, você já põe em determinados tipos de metástase ou metástase que sangra ou que tem hipersinal. Ou você põe na cola do hematoma. Mas se você fala o hematoma, você já consegue, inclusive, determinar a causa desse hematoma. Aí você vai olhar no SWI, vai ver se tem um cavernoma, outros cavernomas, vai ver se pode ser angiopatia amiloide, vai ver se tem uma MAVE ali, alguma veia de drenagem esquisita, porque é uma outra causa de hematoma periférico. Mas você já sabe que isso não é hipertensão. E o hematoma mais comum é o de hipertensão. Você já tirou o paciente desse diagnóstico. Olha que beleza. Você não vai dar mais aquele diagnóstico errado. Bom, não é? Muito bom. Para isso você tem que entender como as sequências, cada uma vai te ajudar. E uma coisa que a gente não pode esquecer, e que é super comum da gente se confundir, porque as calcificações são um problema na ressonância. E é um problema real. Desse lado aqui, ó, a gente está vendo TC. Desse lado aqui, a gente está vendo T1. E por que eu trouxe a TC de novo? Porque a gente está agora tentando trazer esse paralelo da TC para a ressonância. E o que a TC está mostrando? Calcificação. Ninguém tem dúvida. Poxa, mas será que não pode ser sangue na TC? Você imagina alguma coisa tão densa assim, sem hematoma, sem edema em volta, sem aquela hipodensidade em volta? Provavelmente esse hematoma seria um hematoma mais agudo. Então não é. Então você já vai pensar, deve ser calcificação. Tá na dúvida? Já acabei de falar para vocês aí como é que é o truquezinho da unidade Hounsfield. Vai lá e põe em cima, vai estar mais não sei quanto, mais 500, porque a calcificação é pequenininha. Mas a gente sabe que o osso é mais 1000, então vai estar calcificação. Janela, dá aquela janelada, põe num cinza mais escuro, menos variação de tons, né? Põe tudo em escala de cinza mesmo, você vai ver aquilo ali com a densidade igual do osso. Então é calcificação. Mas aí você vai lá no T1 e vê essa lesão aí e vai falar assim, meu Deus, sangrou na cabeça dos núcleos caudados. E agora? Mas aí não vai bater, vai falar assim, poxa, sangrou, mas não tá com edema, por que tá tão hiperintenso? Então é uma coisa que a gente tem que lembrar, a calcificação ela vai ficar hiperintensa no T1 também. E por que eu tenho que me preocupar com a calcificação? Muitas vezes é alguma coisa séria, muitas vezes não é nada. Calcificações de núcleos da base acontecem com o tempo? Sim. Quando elas acontecem de forma tão confluente, de forma tão organizada como a gente está vendo nessa TC, a gente tem que pensar em doenças relacionadas, a principal delas é a doença de Farr ou síndrome de Farr.
né? A gente não vai falar desse diagnóstico agora. Quem tiver interesse sobre isso, tem um vídeo lá no Neurorádio em Pauta do YouTube falando sobre padrão de calcificação e sobre doença de Faro, síndrome de Faro. Mas enfim, você já vai buscar alguns diagnósticos que podem levar a esse depósito de calcificação em excesso no parênquima cerebral. Isso inclui uma série de dosagens hormonais, uma série de investigações clínicas. Isso aí não vai necessariamente chegar para o neurologista. Isso aí pode chegar para o clínico. E olha que lindo, o clínico abrir esse exame, olhar o T1 e entender que isso aí pode ser uma calcificação. Não vai ser muito legal? E lembra de uma coisa, tudo que a gente aprende aqui são princípios de ressonância, vocês vão usar para todas as ressonâncias do corpo. E eu sei que vocês não vão receber só ressonância de crânio. Vocês vão receber da coluna, vocês vão receber da barriga, vocês vão receber de músculo esquelético, vocês vão receber de uma série de lugares. Mas os princípios estão lá. O que brilha no T1 brilha para todo mundo. A gordura brilha lá no adenoma hepático. Só que a gente não vai chamar de lipoma, a gente vai chamar de adenoma. Mas a gente tem que saber que no T1 a gordura brilha. E que isso vai ser uma informação interessante, por exemplo, na hora que você estiver avaliando o nódulo hepático, que você também vai receber lá no seu consultório. Então, saber o princípio é o básico para a gente conseguir manejar e conseguir orientar quais vão ser os próximos passos desse diagnóstico. Então, hoje aqui a gente está falando especificamente sobre o T1, porque o T1 ele é uma sequência que muitas vezes é negligenciada. A gente olha e só espera hipossinal, quando na verdade a gente vê o hipersinal e tinha que vibrar com aquilo ali. E eu espero que vocês vibrem tanto quanto eu quando olham uma ressonância e veem uma exceção, porque é muito bom, orienta muito o nosso diagnóstico e já dá o próximo passo. Vocês viram que para tudo que a gente falou aqui hoje de exceção, a gente já tinha o próximo passo. A gente tinha o próximo passo não só para você conseguir fechar o diagnóstico, ver se é sangue, ver se é calcificação, ver se é gordura, e para conseguir escrever o diagnóstico no final, para conseguir chegar realmente lá no ponto final que a gente quer. Então, gente, isso é muito interessante. Lembrem, vai ter o desafio na segunda, a gente está chegando no fim da live. Agora, quando acabar aqui, todo mundo vai lá no link da Bi se inscrever. Quem não mandou isso para alguém, não tem problema, manda agora no finalzinho. Vai ficar disponível lá no YouTube, Neurorádio em Pauta. Se você ainda não conhece, está convidado a conhecer e se inscrever no canal também. Amanhã a gente vai ter outra live. Eu ainda não sei qual vai ser o tema. De qualquer jeito, eu vou deixar aberta a caixinha de pergunta e estou aceitando sugestões. Então, aproveitem que vai ter live quinta e sexta, antes do desafio, segunda, terça e quarta. Já separem a melhor ressonância, a gente costuma falar, separa a melhor roupa para ir numa festa? Então, é isso que vocês vão fazer, separar a melhor ressonância para ir para o desafio na segunda-feira e eu vou estar esperando vocês às 8 horas lá no YouTube. Mas amanhã, aqui no Instagram, vou colocar uma caixinha de perguntas, vou colocar uma caixinha, mas não é uma pergunta, para aceitar sugestões para a live de amanhã, tá totalmente em aberto. Então, quem mandar o mais legal vai levar. E a gente vai falar sobre isso aqui amanhã. A gente se vê amanhã, a gente se vê na sexta e a gente se vê na semana que vem. E eu continuo esperando vocês. Beijos, obrigado pela participação, foi ótimo. Melissa falando, Denis falando, Nilson falando, Julie, aula top, gratidão. Gente, gratidão é minha de estar com vocês aqui em plena quarta-feira de cinzas. Cinzou todo mundo junto. Eu gosto de fazer essas lives nos dias que a gente não espera que vai dar gente. Deu gente pra caramba. Tô muito feliz. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Mas a gente se vê amanhã e eu tô esperando vocês participando lá nos stories. E antes de todo mundo ir embora, eu vou colocar agora um post. Ele já tá pronto. Eu só vou terminar aqui e publicar. E eu quero que todo mundo comente lá o que vocês gostaram mais da live, o que vocês aprenderam e como é que vai ser. Leceli tá botando aqui, lesões de partes moles, incluindo couro cabeludo. Eita! Vamos ver. Vai todo mundo colocando lá e a gente vê o que dá. Pessoal, o Luiz aqui, meu residente. Parfois, eu não sei quem é. Obrigada. Obrigada a vocês, Rosana, Celi, amei. Tamo junto amanhã. E não se esqueçam, se inscrever no desafio, guardar a melhor ressonância, botar lá na resposta da caixinha o que vocês querem de sugestão para amanhã e sexta. E agora no post fala, Fernanda, aprendi isso, foi muito legal, não sabia. E eu tô esperando a resposta de vocês aqui desse lado. Beijo, até amanhã, gente.